Boa noite, fronteira. Eu sou Tita Jaques e hoje nós viemos aprender um pouquinho sobre Umbanda, sobre a história deste terreiro de Iemanjá com a Manhana de Xangô. E este terreiro de Iemanjá, por ele ser antigo, ele também conta parte da história de Santana do Livramento. E isso é engrandecimento para todos nós. Viemos trazer hoje novidades e conhecimento através das palavras da Manhana de Xangô, também conhecida como Manhana da Cigana, e comandante de uma casa gigante, e não gigante em tamanho apenas, mas gigante em história, em comando, que muitos médios, muitos santanenses e fora daqui também passaram por aqui para dar seus primeiros passos religiosos, para dar suas primeiras iniciativas religiosas, os primeiros passos de conhecimento, de força, de axé, de restauração da saúde, de verdades em sua vida, equilíbrio emocional, equilíbrio financeiro, equilíbrio de todos os tipos, porque Mãe Iemanjá, junto com o Pai Xangô, com certeza é sorte e vitória na certa. Boa noite, mãe. Boa noite para todos, boa noite e um bom dia. Um saravá para todos, um magô e um axé, mucuyu e colofé. Um salve para todos nesse dia que estamos aqui com a Mãe Tita, levando um pouco de conhecimento de Umbanda, embora todos nós sabemos muito pouco, mas o pouco que se sabe, eu gostaria de compartilhar com vocês. Boa noite para todos. A Manhana também tem um canal no YouTube, e esse canal também tem a intenção de multiplicar conhecimento nessa nova jornada de revitalização do axé. A nossa intenção é fazer com que a história nos possibilite um dia de amanhã um pouco melhor, e para que a gente saiba que a modernidade faz parte do desenvolvimento humano, mas também pode beneficiar dentro da nossa religião sem deturpar as nossas raízes, sem deturpar as nossas verdades e sem estragar o que o nosso ancestral lutou tanto para deixar em pé, para nos presentear como legado e para, principalmente, para nós sabermos como dar continuidade sem estragar a luta de outros que vieram antes da gente, e que a gente tem que dar continuidade e não estragar este caminho. Manhana, conta para nós um pouco dessa sua trajetória religiosa e da casa religiosa que é mais antiga que a sua trajetória. Bom, complementando o que a Mãe Tita falou, eu tenho um canal no YouTube chamado Horizonte Místico. Qual foi o intuito que eu e um médium meu, Márcio, ele quis que eu fizesse esse canal, e a ideia foi dele, na verdade, para que pudesse esclarecer a religião, a Umbanda. Aí o canal foi tomando por outros caminhos, videozinhos curtos, e falando de entidades, porque muitas vezes as entidades são enigmas, são mistérios para muita gente, até mesmo para os médiuns dentro do terreiro, que está trabalhando com a entidade X, mas não sabe a história, não sabe do que está por trás daquele nome e quais são as coisas que ele provém para o médium e para a caridade. Então, esse foi o intuito do canal. Então, o canal está aberto a todos no YouTube, que é Horizonte Místico. Também tem um livro que está nas redes sociais também, na editora Edux, que é Uma Fenda no Tempo, de minha autoria também, que é um livro psicografado pelo espírito Aquele que Vaga. Então, é um livro espírita, com passagens, pendendo um pouquinho para Umbanda. Então, esse livro vem do conhecimento de um espírito que vaga, que está no umbral. Então, gostaria que aqueles que queiram adquirir meu livro está na editora Edux. Pois bem, a Mãe Tita também pediu para mim que falasse um pouco do terreiro, falasse um pouco da minha vida. Bom, a minha vida, eu assumi o terreiro Centro de Umbanda Fraternidade Mãe Iemanjá, endereço Severiano da Fonseca 97,
Então eu assumi o terreiro no dia 12 de agosto. E hora e tal, o terreiro era comandado pela Dona Helena, que até me entregar o terreiro, comandou esse terreiro muito bem. O dia 12 de agosto, ela me entregou o terreiro com o intuito que o dia 15 de agosto, que é comemorado Nossa Senhora da Glória, é também considerado uma Iemanjá, e que eu abrisse o terreiro. Quando eu recebi o terreiro, foi um dos maiores desafios, que em 3 dias teria que arrumar o terreiro, em condições para mim começar a trabalhar. Esses 3 dias eu não fui para minha casa, eu almocei, jantei, dormi no terreiro, junto com os médiuns que estavam na época, ajudando, pintando, reformando. Quando chegou o dia 15, 3 dias após, o terreiro estava pronto para ser aberto já comigo à frente. E eu esperei a Dona Helena e ela não veio. Ela mandou um buquê de flor para a mãe Iemanjá, sua neta trouxe, e disse que não viria no terreiro, porque ela não iria aguentar um lugar do qual ela passou quase 50 anos, uma líder está no lugar dela. Isso para mim foi uma coisa muito linda. Nós, povo de terreiro, é difícil nós passarmos esse cargo para alguém. Porque a religião é magnífica, a religião é bela. E sendo bela e magnífica, temos um amor para os nossos orixás, temos um amor pelas nossas entidades, e quem comanda um terreiro, tanto pai ou mãe no santo, ou diretor espiritual, é muito grave, ruim, ver alguém te substituindo. Então, hoje, em memória a Dona Helena, agradeço ao caboclo dela, que é o Ogum Iara, filha de Iemanjá também, que passa esse terreiro. Passando o terreiro, vem a minha trajetória, embora eu já tivesse outro terreiro. A minha vida espiritual começa aos 15 anos. Então, quando eu chego para assumir o terreiro Centro de Umbanda Fraternidade Mãe Iemanjá, me deparei com muitas coisas, muitos devaneios, problemas financeiros, problemas também de particularidade com o assentamento de médiuns que não se assentavam no terreiro, e assim essa trajetória. Em 2012, eu ganhei o troféu Rivadavia Correia por a minha luta dentro da sociedade para que povo de terreiro participasse também da sociedade como tal. Porque até aí, eu acho que o povo de terreiro é um povo, e é um povo excluído. Ele faz parte das minorias e com a colonização vão te empurrando lá para a periferia e que tu não tem acesso à sociedade. Tu sempre vai entrar pela porta dos fundos ou pelo elevador de serviço. Mas povo de axé, embora com todos os seus predicados, não frequenta e não é visto na sociedade. Ou é ignorado para ser discriminado, né, mãe? Porque a discriminação também, o que eu tenho sofrido de discriminação, isso aí é todos os dias. Sempre eu pensei assim como o padre, ele tem direito de usar a sua batina, o povo de axé também tem direito de usar as suas roupas, seus colar de conta, as roupas que assim se assentam também dentro do terreiro. Porque eu estava falando para a mãe Tita, referente às roupas, a tudo, que a tudo que acontece antigamente não se faz mais, principalmente o sagrado.
O nosso sagrado dos nossos ancestrais, tudo era sagrado. E usavam as roupas africanas porque era uma lembrança daquilo que ficou para trás. Mas agora que eu estava falando, o sagrado ficou preso nos 4 paredes do terreiro. Então, muitas vezes, por necessidade financeira e medo de perder o serviço, o médium não anda com seus colares de conta, tem medo de se expor com as suas roupas de religião ou roupa colorida, que o povo de religião, povo de axé, o povo negro, gosta desse nuance de cores, não usam por talvez medo e represália. Mas o povo, nossos ancestrais, sempre viveram essa represália. E os terreiros também sofrem isso e os médiums também. Muitas vezes, até mesmo para preencher um currículo, ele coloca religião católica. Mas na sexta, segunda, não interessa, ele está lá dentro do terreiro. E é por essa sua trajetória que a senhora se juntou ao povo de terreiro amanhã. Isso. Para a luta pelas políticas públicas. Isso. A política pública, eu estava também conversando, porque antes de nós começarmos essa entrevista, nós estávamos conversando sobre políticas públicas. Os terreiros fazem, consciente ou inconscientemente, eles fazem políticas públicas, porque eles ajudam a comunidade. Isso é políticas públicas. Ou tráfico, que eu falo de influência. Não, mas deixa que eu vou dar um jeito, que eu conheço fulano, eu converso com ele e assim por diante. Te arruma um emprego, isso, ou te arruma uma consulta mesmo. É políticas públicas que o terreiro faz e que as mães, as iás, não se dão de conta. Elas sabem da sua comunidade e eu sou uma pessoa que luto que o poder público, eu falo em geral, que procurasse os terreiros com carinho para ver o que está acontecendo. Isso diminuiria muito caminho do poder público para chegar na comunidade. Porque os terreiros, as mães, as iás, sabem o que acontece dentro da comunidade. As mulheres que são agredidas, as mulheres que são violentadas, aqueles que passam por necessidade, usuários de droga, alcoólatra. Então, o poder público poderia diminuir esse caminho visitando os terreiros, conversando com as iás e vendo as necessidades. Essa é um pouco da minha luta. É que o poder público enxergue o terreiro como uma necessidade de chegar dentro da comunidade. Vou lhe botar em saia justa agora. No seu canal Horizonte Místico. No seu canal, a senhora consegue aproximação com o povo, porque a senhora não sabe quem está assistindo e quem está assistindo muitas vezes não se manifesta de ter assistido. Mas dentro do seu terreiro, as pessoas vêm com a própria cara, com o próprio rosto, se socorrer no axé da casa, na energia positiva, no pessoal, no emocional. E quando eles vêm aqui, eu sei que eles são bem recebidos, porque muitas vezes eu vim também com problemas e fui bem recebida e bem acolhida. Agora, eu quero saber, e eu quero que a senhora dê uma oportunidade, uma voz de esperança para quem está iniciando como médium, sobre a ingratidão de quem vem, se cura e vai embora. Sendo um hospital, sendo um pronto-socorro, sendo um hospital do SUS, o terreiro como é, a gente não deve se apegar no que ele tem que me agradecer a vida inteira, certo? Então a gratidão não seria útil. A gratidão, então, não seria existente. Porque se ele não é grato à entidade, que ele se resolva com a entidade, mas a mim não me deve gratidão. É uma boa forma de raciocínio, mãe? Bom, em primeiro lugar, começando o que a mãe Tita falou, o terreiro da Iemanjá é um terreiro de acolhimento, e eu falo como socorro espiritual, porque eu mesmo, antes de ser
uma sacerdotisa de Umbanda, eu já passei por vários terreiros. E tem terreiros que eu passei, nem sequer um boa noite eu recebi. Um seja bem-vindo. E uma característica do terreiro da Iemanjá, que quando começam os trabalhos, ou antes de começar os trabalhos, eu vou na minha assistência e digo, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Por quê? O boa noite e o seja bem-vindo começa pelo acolhimento. Muitas vezes, os pais de santo ou as mães no santo nem sequer dão importância para a assistência. Então, a assistência é que nos coloca num patamar de título. Eu sou uma sacerdotisa de Umbanda, não é pelas minhas entidades, porque as minhas entidades são iguais a qualquer outra, mas me torna e me dá esse título pela assistência que eu tenho, são eles que dão o valor ao médium. Então, a casa da Iemanjá e os outros terreiros também de Umbanda, eu falo pela parte de Umbanda, é um terreiro de acolhimento, mas a gratidão compete à pessoa. Ah, mas passou pelo terreiro, foi receber uma graça, que a gente chama, sumiu, porque é normal, e nem apareceu para agradecer. Isso se chama Umbanda. Se não agradeceu ou agradeceu, Maitita, não tem a menor importância. Porque as entidades, nossos guias, caboclos, já não interessa. Quem seja, sabe a trajetória daquela pessoa, sabe o porquê que ela foi agraciado, e a entidade também sabe que o médium fez aquilo e emprestou o corpo, no caso, para incorporação, não tanto faz, de coração. Então, essa gratidão que deveria voltar para o terreiro, em forma de elogio ou uma ajuda, com velas, com as necessidades do terreiro, não vem. Para quem é de axé, isso já é dos nossos ancestrais. Passavam o que passavam sem esperar nada de ninguém. Era só a força da chibata que talvez se agradecesse. Então, o nosso povo, o povo de Umbanda, o povo negro, não está acostumado em agradecimento. Porque ninguém agradece a um escravo. Verdade. Ninguém agradece ou o garçom que seja negro numa mesa. Verdade. Ele agradece, pede desculpa para o garçom que é branco. O povo negro, ninguém agradece. Embora sabendo que quando os nossos ancestrais chegaram nessa terra, uma terra que não é deles, que não é nossa, somos invasores, mas não por vontade própria. Isso em detalhes. O nosso colonizador nos trouxe obrigado. E hoje o país deve ao povo negro tudo. Não é quase tudo, é tudo. Como também junto com os povos indígenas. Então, o país sofre transformações que ainda com dívidas do povo negro quando aqui chegou. Então, nós já estamos acostumados dentro de um terreiro de poucas pessoas nos agradecer. E quando nos agradece, até nos surpreendemos. Respondi a tua pergunta? Respondido, é verdade. A gente não deve estar mergulhados na espera de uma gratidão que com certeza não virá. E como é nossa missão sermos médiums, a gente também não tem que esperar. O errado seríamos nós se esperássemos essa sensação de gratidão e essa vaidade do elogio, da contribuição. Verdade.
quero fazer outra pergunta. Então, Dentro saia justa? Não, agora nem tanto. Mas dentro da história da cidade, a senhora viu muitos terreiros sendo criados e muitos terreiros sendo criados a partir do seu. Me conte sobre essa história, porque em realidade Livramento foi o que disseminou a religião de Umbanda e de matriz africana para os demais locais através de Ribeira, através de Montevidéu. Teve a história da mãe Chata, da mãe Teta e de outras mães também, que a senhora teve contato direto e indireto. A senhora podia contar para a gente um pouco disso? Bom, Santana do Livramento também, eu acredito que sofreu grandes transformações, que a chegada do batuque através da mãe Teta, da mãe Chata e também mãe Margarida, e assim, poderia citar um monte de nomes. Mas são terreiros de raiz. Então, Livramento começou a se expandir com a religião. Por incrível que pareça, aqui nessa cidade se cultua a linha de africano, uma linha muito procurada. A assistência gosta muito, Santana gosta muito dessa linha. Então, já por perto ali de Santa Maria, já se torna a linha de boiadeiros e assim por diante. Troca um pouquinho o conceito. Então, a linha de africanos, ela ficou na fronteira através dos grandes terreiros trazidos pelo batuque, não a Umbanda. Vou deixar bem claro. A Umbanda começou a cultuar depois que os terreiros de batuque começaram a puxar. A Casa de Manjá, a Fraternidade, ela é composta na sua diretoria e também na sua história somente por mulheres. Porque é uma fraternidade, é Centro de Umbanda, Fraternidade Mãe Manjá, que para a história na Umbanda e do terreiro, Emanjá é moça virgem. Então, ela só pode chegar mulheres perto dela. Tanto é que a imagem de Emanjá, no caso, está no terreiro, ela só pode ser limpa e arrumada as mulheres. Na ponta da corrente tem que ser mulheres. Os homens não fazem parte da diretoria e quando eu cheguei aqui, os homens nem vestiário tinham. Mas depois foi adaptado através do estatuto. Então, o terreiro de Manjá, ele segue um estatuto de 63 anos. Essa construção, na verdade, ela foi inaugurada o dia 1º de janeiro de 1960. No caso, formado até o dia 6. Teve uma semana de inauguração, festejos. Então, pelo estatuto, se comemora o dia realmente, o dia 6 de janeiro, que é o término. Que ali tem as comemorações, que no estatuto, dia 6 de janeiro, nós somos obrigados a abrir a casa para ter qualquer festividade, mas as portas deverão estar abertas. Então, a fraternidade... Que linda essa tradição de terreiro. É uma tradição. A tradição também de mulheres existe no estatuto que a futuro eu vou passar esse terreiro, eu não posso passar para um chefe homem. Tem que ser mulher. Porque a fraternidade, ela é composta por mulheres e a dona da casa é Emanjá. Então, no caso, passo para outra. Ah, mas daí a outra vai ter um caboclo, as entidades homens. Não me interessa, é mulher. Avante. Então, existe esses estatutos registrados em cartório e nós temos que seguir isso, porque isso é religião. Não podemos sair da base daquilo que os nossos velhos formaram. É muito bonito, mas se uma casa não tiver um estatuto, não tiver o comando, a doutrina, ela não sobrevive. Aí a mãe Tita perguntou das histórias dentro dessa cidade.
Eu vi grandes terreiros serem formados, como vi grandes terreiros fechados. Através um pouco do mal que a nossa religião, principalmente a Umbanda, e também as outras linhas de matriz africana, não tem a tradição de deixar o seu substituir. No caso, o candomblé ele já tem a mãe pequena, tanto faz, que já está sendo preparada para ser substituída a mãe. A nossa religião, a Umbanda, infelizmente, muitas casas já fecharam porque os líderes espirituais fizeram a passagem e não deixou ninguém preparado. Ou se estava preparado, não queria assumir. Aí o terreiro fecha. É menos uma casa que esteja preparada, são casas de matriz africana, que estejam preparados para socorro espiritual. Temos perdido grandes líderes espirituais dentro dessa cidade e eu não estou vendo substituto deles. Mas, mãe, será que a Umbanda tem menos adeptos porque ela é menos glamurosa aos olhos carnais? Porque ali, num terreiro de Umbanda, não tem espaço para vaidade, para o brilho excessivo, para as decorações gigantescas, para as caixas de som, para as mesas de som, para os chapéus maravilhosos, os cocares lindos, que não pode passar de ser um cocar para não virar uma fantasia carnavalesca. Será que a Umbanda não tem menos adeptos por causa disso? Que o luxo ainda não invadiu o terreiro de Umbanda? E em razão disso, as pessoas não entram, não têm tanta confiança, não têm tanta entrega e tanta devoção? Acontece que assim, ó, a tua pergunta é bem objetiva. Será que não tem muitos adeptos por causa do glamour? A Umbanda tem muito adepto, porque todos passam pela Umbanda. A Umbanda, ela torna-se um passo a mais para chegar nas religiões de matriz africana, porque a base da religião de matriz africana não é totalmente a Umbanda, mas os maiores pais de santo que nós temos e grandes representantes dentro da nossa religião passou pela Umbanda. E a Umbanda, muitas vezes, tu vê uma casa que tem 4, 5 médiuns de branco, no caso, sem pouco orgulho, pouca vaidade, o branco. Não quer dizer que eles não tenham muito adeptos. A Umbanda tem adeptos sem ser do terreiro, porque nós podemos estudar a Umbanda também sem frequentar um terreiro. Embora a Umbanda, aproximadamente, é uma religião jovem, muito jovem, porque ela tem mais ou menos uns 115 anos. Jovem para o batuque e o candomblé que chega na nossa cidade aí como 300 anos. Não vamos comparar também da nossa ancestralidade de 5.000 anos. Então, ao patamar, ao topo de 5.000 anos, a Umbanda tem 115 anos e passando um pouquinho. Ela é jovem. Então, ela está se estruturando. Porque até 1950, o nosso fundador, patrono da nossa Umbanda, que é Zélio Fernandino de Moraes, ele fundou a Umbanda, e a primeira terreiro de Umbanda, no caso, que seria a Tenda da Piedade. Mas, mãe, dessa situação do Zélio, a senhora não acha que ele estruturou algo que já existia? A senhora não acha que a religião, ela nunca deixou de ser feita, mesmo dentro dessas aulas, atrás dessas aulas, onde quer que eles fossem, ou nos quilombos, onde quer que seja, eles cultuavam a religião deles de matriz africana sem todos os rituais cabíveis para o batuque, para a orixalidade, porque o batuque é só aqui no Rio Grande do Sul, para a orixalidade da época, e isso também poderia ser rotulado como Umbanda,
que era a união desses bandos? Veja bem, só concluindo o que eu estava falando, tá? A Umbanda, ela sofre, né, modificações. Então, em 1960, Mate Silva, ele edita um livro sobre a Umbanda. Ali, ele torna-se uma Umbanda fechada. Começa-se as vertentes de Umbanda. Então, a Umbanda, a recém, como uma religião nova, jovem, ela vem se estruturando e formando, que eu falo em vertentes, que é um divisor de águas, que estão a recém tentando se colocar num patamar para elevação para os séculos futuros. Agora, começando a dizer e falar sobre o médium Zélio, ele é o patrono da Umbanda. Mas veja bem, aí tu questionou, simplesmente foi rotulado porque ele começou, sendo que a Umbanda já era cultuada. Sim, eu concordo perfeitamente. Porque quando os grandes filósofos gregos, tanto faz, e a maioria visitou a África, roubou os conhecimentos dos nossos ancestrais, aí se divide os nossos ancestrais com conhecimento e a Europa dando uma fantasiada. Aí já vamos para o velho mundo. Conhecimentos também que a Umbanda traz na parte Portugal, Europa, Espanha, vem-se para o Brasil. Aí começa a Umbanda de colonização de Brasil colônia, trazendo espíritos, cortesãs, senhores de engenho e o caboclo. Quando se fala em caboclo, vou deixar bem claro, ele pende um pouco mais para o Nordeste, mas são linhas indígenas. E assim trazendo as outras linhas. Então, a Zélio de Moraes, simplesmente, eu acho muito bonito o trabalho dele, porque ele colocou uma coisa assim, ele deu nome aos bois. Ele deu a cara a tapa, né? Ele deu nome aos bois porque, desculpa a expressão que eu estou me referindo, porque isso já acontecia. Mas eu não me lembro que alguém dissesse que isso era tal coisa. Então ele colocou uma banda só. Então é uma estrutura, ele estruturou esta manifestação espiritual como uma religião. Em partes, por causa que o médium Zélio, nosso patrono, ele simplesmente começou com uma doutrina sadia. É diferente. Veja bem, antes a Umbanda de Zélio de Moraes não era Umbanda, era uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas a Umbanda também, ela nesse tempo, ela ficou, porque nós não podemos ser hipócrita e achar que não era. A Umbanda, ela esteve escondida atrás das outras religiões, até que Zélio, em 1908, no dia 15 de novembro, recebesse o Caboclo Sete Encruzilhada para que colocasse aquilo a expor de uma comunidade que não eram favelados, não eram pessoas A tirar da marginalidade, a religiosidade e trazer para a sociedade que ele pertencia. Claro, já que ele era um jovem de 17 anos, anos, branco e filho e rico. E de um oficial da Marinha. Então, ali foi implantada a Umbanda no patamar da sociedade. Eu não consigo Porque imaginar os perrengues que ele ultrapassou na vida dele para isso. Porque se hoje, que já é disseminado de uma grande quantidade no país, imagina naquela época que ele estava dando início a isso. Deve ter sido bruto, né? Então, até aí, a Umbanda se fazia e estava escondida atrás das outras religiões.
A Umbanda, muitas vezes, uma vez eu fui questionada, que diz que, assim, mas para um pouco, a senhora está rezando o Pai Nosso antes do Exu, e rezando, eu disse, para um pouco. Você reza até para um espírito que de vibração baixa, por que eu não vou rezar para Exu? Ah, mas você reza um Pai Nosso, sim. A Umbanda, eu falo da Umbanda. A Umbanda ficou escondida até a chegada do Caboclo Sete Encruzilhada atrás da Igreja Católica. A Umbanda, ela deve muito à Igreja Católica. Tanto é que, se vocês chegarem num terreiro de Umbanda, a dominação do ambiente, do terreiro, são santos católicos. Mas com nomes também, pode ser usado nomes em Urubá. Então, quer dizer que a Igreja Católica ficou, ela como a cortina que escondeu a Umbanda de todos os tempos. O sincretismo, claro. A Umbanda ficou escondida atrás do Espiritismo também. Por quê? O que nós herdemos do Espiritismo? A psicografia, a conversa, que o Espiritismo chama de conversa com os mortos, nós conversamos com os espíritos, temos livre acesso a eles e existe a incorporação. Porque na Igreja Católica não existe incorporação. Mas no Kardec existe essa incorporação e a Umbanda estava atrás e buscou isso. Nós herdemos dos hindus, budistas, a arte de meditar, a consciência. Então, a Umbanda e Zélio de Moraes, que foi simplesmente implantada daquilo que já tinha, juntou tudo, forma-se uma banda. Aí está, uma banda só. Tirou um pouquinho de cada um e juntou. E que todos seriam bem-vindos, independente da sua religião. Mas é diferente da gente olhar de forma pejorativa e de dizermos que nossa religião é uma colcha de retalhos. Na verdade, a nossa religião não é uma colcha de retalhos. É o socorro em todos os âmbitos culturais e espirituais que a pessoa possa necessitar. Bom, veja bem, é chamado de colcha de retalho, porque é uma coisa que é assim, quando tu não tem o que explicar e não sabe, tu coloca qualquer nome e acha que é certo. Desde os primórdios tempo, desde que o homem, veja bem, os nossos orixás, que são elementos da natureza, que são energias da natureza, antes do homem estar na Terra, os elementos já estavam. Ora, há um contexto. O homem pisou e a primeira coisa, os homens primórdios lá das cavernas, eles tinham necessidade do sagrado. Então, é uma característica só, uma ressalva, que existe uma coisa em comum entre todas as religiões que estão no mundo. O culto ao sol. Todas as religiões, elas trazem o sol. É magnífico isso. Então, o homem, o homem quando pisou na terra, ele tinha necessidade do sagrado. Tanto é que vocês sabem, né, que o homem brincava com sombras e fantasiava o sagrado, porque ele achava até que os sagrados seriam sombras nas paredes. Ele teve a necessidade de deixar o seu registro nas paredes das cavernas como grandes caçadores, as grandes caças, e o sol, o sagrado. Então, o homem começou com o sagrado, tem aí religiões antiguíssimas, principalmente os que estão na África, o sagrado é a perfeição. Ora, se é a perfeição, ele teve necessidade
e alguém, mas alguém formou a religião. Não. O homem em si formou a religião, a si próprio. Depois foi montando altares, oferenda e assim por diante. Agora, se nós formos estudar a história de todas as religiões, uma está grudada na outra. Nas pesquisas não existe religião individual que ninguém, aquela religião X, nunca ninguém cultuou o que estava lá. As religiões, elas vêm como se fosse uma ciranda. De mão dadas, elas vêm se apoiando umas nas outras. E a Umbanda não foi diferente. Zélio de Moraes não foi diferente. Ele, o Caboclo Sete Encruzilhada, ele juntou e fez uma ciranda das necessidades que hoje a gente sabe que nós iríamos precisar. Até porque a religião nada mais é do que a manifestação da sua devoção, a busca pela perfeição por si mesmo, por respostas, mas a manifestação da religiosidade depende de cada cultura, de cada país, de cada comunidade e de cada história da sua comunidade, do seu país, da sua realidade. A gente não vai querer que no Chile, mesmo que tenha ido escravos, que tenha sido escravizados lá, que no Chile eles tenham a mesma noção de religiosidade que a gente, porque os escravos de lá que foram para o Chile eram outros, os escravos que vieram aqui para o sul eram outros, os que vieram para o norte eram outros. Então, cada um multiplicou o conhecimento conforme a sua base cultural e social que vivia até o momento do sequestro, não é? Então, é difícil a gente determinar também o que é certo e o que é errado, porque o que para mim não se adequa à minha realidade, muitas vezes o que é errado para o outro não é só a inadequação dos meus valores e rituais para a realidade dele, não é? Veja bem, eu aprendi, porque tudo se aprende. Nós não trazemos conhecimento, nós aprendemos o conhecimento. E eu aprendi que na religião, todas as religiões estão certas. Quem está errado são aqueles que muitas vezes comandam. Nosso grande pai Oxalá, quando esteve na Terra, ele estava certo naquilo que ele pensava, aquilo que ele queria para o homem a favor do Altíssimo. Mas através das suas histórias foram tirando do contexto que vemos aí, que muitas histórias de Oxalá ficaram como contos. Muitas vezes não estão nem na Bíblia. Então, a nossa religião de Umbanda, ela é oral. Infelizmente. Não temos um livro, cartilha, não temos nada. Então, ela vem passando e está atualmente também guardada dentro dos terreiros. Guardado com os pais, as mães, as iás e os diretores espirituais. A nossa história. Agora, para finalizar, eu tenho duas perguntas. A primeira, eu quero saber da senhora também, além de diretora espiritual, além de mãe de santo, além de mãe religiosa. Não, diretora espiritual, mãe no santo eu não sou. Eu sou sacerdotisa de Umbanda. Bom, mesmo sendo sacerdotisa de Umbanda, a senhora é mãe com braços expansivos, então, e colo gigante. Então isso, além de muitas vezes encher seu coração pelo carinho que recebe, também recebe críticas. Mas eu sei que a senhora, como escritora, quer multiplicar o conhecimento, porque nenhum escritor quer guardar para si o conhecimento. E o intuito de ter um livro e de ter um canal é para que as pessoas tenham acesso a isso. Porque se fosse para fins financeiros, o valor era altíssimo, o comercial, o marketing era gigante, e nada disso é o objetivo. Frente a isso, mãe, a senhora incentiva que esses pais de santo, mães de santo, sacerdotisas e sacerdotes religiosos expandam o seu conhecimento através da palavra, já que a nossa tradição é oral, também pode ser escrita? Bom, eu conheci
grande pensador de dentro da nossa religião, que é o professor Jairo. E ele dizia, precisamos estudar, voltar a estudar. Veja bem, eu tenho um livro e através do meu canal me expando o pouco que eu sei para o conhecimento daqueles que estão iniciando e aqueles que também já sabem, gostam de dar uma pincelada, dar uma olhada. Então, o meu objetivo também como escritora, para o dia 15 de novembro desse ano, lançar já 4 livros, mas não online. Estamos procurando uma editora para lançar 4 livros, aí sim, ligados a Umbanda. Porque a Umbanda nós encontramos, eu procuro, e tive uma dificuldade imensa, porque livros de batuque, tem livros de batuque aqui no Rio Grande do Sul lançados, mas a Umbanda não tem muito poucos livros. Até mesmo uma grande, que eu gosto muito, ela é escritora, lançou 4 livros, que eu acho, que é a Janaína Azevedo, que é de Passo Fundo. Ah, eu conheço. Então, também quero conhecer, eu quero que a senhora conheça meu pai de santo, o pai Evandro Mendonça, que tem 18 livros escritos. Então, que muitos deles são de Umbanda, assim, tem orixalidade, tem Exu, mas tem Umbanda. E eu gostaria que a senhora, queria fazer o link com isso, para a senhora conhecer meu pai de santo, que é fantástico conversar com ele. Xangô também. Sempre Xangô. Mas eu quero deixar, antes da senhora terminar, eu quero deixar dito que, segundo o meu produtor, João Miguel, eu tenho que deixar o link do Horizonte e tenho que deixar o link do livro da mãe Ana, para que vocês todos tenham acesso a este conhecimento. E nós pretendemos, eu e meu editor, o Matheus, lançar 4 livros simultaneamente de Umbanda. Que mágico, eu quero participar. A gente pode cobrir? Não, quero divulgar. Ter total acesso. Primeiro lugar, nós conversando, eu e o meu editor, que é de Umbanda também, a necessidade que nós não temos uma cartilha de Umbanda para médiuns iniciantes. Verdade. Nós não temos. Então, nós vamos... Por que tirar o sapato? Para que serve o copo d'água, a pena, a vela? Detalhes que muitas vezes, o pai como eu estava falando, o pai no santo, ou a diretora espiritual, ou o diretor, tanto faz, ele deixa passar despercebido, porque muitos afazeres, não é só estar sentado numa cadeira, deixa passar despercebido. E que as casas de Umbanda, nós vamos fazer uma coisa leve, a cartilha de Umbanda, para que os terreiros comecem a usar como base. Então, nós vamos lançar a cartilha de Umbanda, um livro chamado, que eu estou escrevendo, outro livro, que Quer Ajuda? Vai ajudar muito aí, são vários episódios também. A Conversa sobre Umbanda, outro livro, que é o 3º, e o 4º, nada menos, mais importante também, que é a ideia do meu editor também, e nós vamos lançar, nós já temos esses títulos e vamos trabalhar em cima deles, que são os engenheiros da Umbanda, do Alicerce ao Telhado. Ai, que lindo! Quero participar de tudo isso, quero vir divulgar o seu trabalho. E a palavra, o conhecimento, que para mim é esse o objetivo de eu ter imaginado um podcast. Outra coisa, Mariana, eu quero lhe agradecer muito pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, e eu quero que a senhora incentive outros pais de santo, outros religiosos, outros sacerdotes de Umbanda a nos dar essa entrevista, porque o pessoal está fugindo da gente. O pessoal não quer divulgar o seu conhecimento. Então, para isso, eu também quero lançar uma aba dentro da revitalização do axé, que se o pai ou mãe de santo não quiserem falar sobre sua trajetória, que falem sobre o amor que eles têm sobre suas entidades, a sua história de amor com as suas entidades. Minha entidade chegou tal dia e demorou tantos anos para conseguir me girar sem me tontear, essas coisas, para que os iniciantes tenham maior base e que fuja do medo e não da religião.
Incentive os nossos irmãos, por favor, a participar. Assim, ó, aos pais e aos IAs também, não é um bicho de 7 cabeças. A mãe Tita está sentada aqui comigo no meu terreiro para nós conversarmos uma conversa leve, sadia, informal e falarmos de religião ou falarmos da nossa vida. A mãe Tita disse: estão fugindo. Ninguém foge do sagrado. Falar sobre o sagrado é mágico. Ele é amor. Eu sempre falo que tem gente que me chama de advogado de Exu, porque eu defendo essa entidade, porque é uma entidade maravilhosa, e o amor que eu tenho também pela minha mãe, meu pai Xangô, minha mãe Manjá, minha mãe Oxum, e assim por diante de todos os orixás. E por que não falar? O amor, ele deve ser expansivo. Nós não podemos perder a oportunidade de expressar o amor que sentimos, tanto material como espiritual. Você que é Iá, que é Baba, tem essa oportunidade, porque a mãe Tita está deixando um registro que isso não vai morrer, isso vai ficar gravado, tá nas linhas de internet, e isso vai sobreviver, e porque no mundo eu aprendi que tudo fica aqui, e tudo que nós passarmos, o pouco conhecimento que nós pudermos passar para as pessoas, vai servir como recompensa do nosso trabalho. Então, falar numa rede social, falar com a mãe Tita, não é sacrifício, é uma honra. Ah, mas acontece que tem certas coisas que eu não gostaria de falar. É lógico. Então, converse com a mãe Tita, conforme as perguntas que ela vai elaborando, converse com ela antes, o que vai ser falado, fica mais fácil. E todo pai, toda a mãe, a Iá também, ele tem um compromisso de explicar o sagrado pelo pouco que se sabe. Toda hora vocês se dão de conta que eu falo no pouco, porque nós, povo de matriz africana ou de qualquer outra religião, pouco sabemos. Porque acima de nós existe o cosmo. E o cosmo, ele é expansivo, ele é eterno e simplesmente o tudo. Então, o homem está abaixo dessa grande sabedoria, e quem somos nós para dizer que sabemos? Então, o pouco que temos, eu gostaria, e faço esse chamado, que os pais, os babás, as iás, conversem, receba ela. Vamos, esse contexto, essa caminhada que ela está tentando fazer pela nossa religião, e nós, mesmo assim, ainda estamos fazendo uma represália. Começa a se expandir o amor do Criador, o amor dos nossos ancestrais, aceitando as coisas e aceitando também a nova era de Aquários, que é a era tecnológica. Então, se estamos aí na era tecnológica, que possamos multiplicar o pouco que sabe, por que não passar essa informação? Um axé, uma boa noite para todos. Um axé, um magô, um mucuyu, um salve, colofé, e um axé bem grande, e um grande saravá no coração de todos. Obrigada, mãe Ana, obrigada por abrir sua casa, obrigada pelo seu axé, pelas suas palavras, pelo seu conhecimento, pelo nosso apoio, pelo apoio ao nosso trabalho. Eu gostaria de dizer que nosso trabalho é independente, é uma produção independente. Temos o apoio da Júlia Mazina Hairstyle, temos o apoio da Fabiana Cruz com maquiagem e o nosso produtor João Miguel. Obrigada, mãe Ana. Obrigada. Que tudo que a senhora deu pra gente seja multiplicado em verdades na sua vida. Obrigada. Que a gente sempre possa contar com a senhora, assim como a senhora sempre pode contar conosco. Um salve. Obrigada.